Bom dia pessoal, bom dia queridos. Tá um frio aqui, tô até de touca, tô com meu roupãozinho ainda, levantei, tava lá na cama, orando, falando com Deus e não teve jeito, eu tive que vir aqui falar com vocês. Já faz mais de um ano que eu não publiquei nada no canal, o canal ficou parado. E eu acredito muito, sabe, que esse canal foi criado por um propósito muito maior que eu. E eu estou aqui para dizer isso para vocês, para compartilhar isso com vocês. Já vem um tempo que eu tô querendo reativar o canal. E eu acho que a minha telinha tá suja aqui, deixa eu limpar. Ai, quando não é a tela, é o óculos que tá sujo. Eu sou meio descuidada nessas coisas. Então, e faz um tempo, gente, que eu tô me incomodada comigo mesma, sabe? Porque é tão duro a gente começar alguma coisa e não terminar. Não é legal. A Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Quando a gente começa e não termina algo, não é bom. Porque tudo na nossa vida deve ter um começo, um meio e o fim, né? Deus é assim, né? Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o cara, né? Ele é tudo. E ele quer que a gente também tenha uma vida plena, né? Completa. E quando a gente não realiza tudo o que a gente se propõe, a gente fica triste, a gente fica para baixo, a gente fica buscando entender o que está acontecendo com a gente. E, e eu tava passando por isso, sabe? Esse período aí de pensar, nossa, mas eu poderia estar, né, trazendo tanta coisa boa, porque todos nós temos muito a oferecer, né? A Bíblia mesmo fala, melhor é dar do que receber. E então, esse tempo de dedicar para ter um conteúdo, né, para compartilhar com vocês, tirar um tempo meu, né, para me estar dedicando a vocês, é um esforço, né, que eu tenho que ter. Eu tenho que me propor a isso, né? E para ser youtuber, gente, não é fácil, né? Como nada na vida, tudo exige um esforço, um empenho da gente. Mas a gente precisa ter paixão pelas coisas que a gente faz, né? Não fazer simplesmente porque, agora eu quero fazer isso. E eu sou muito assim às vezes, sabe? De querer fazer uma coisa, eu fico com aquele fogo todo, depois o negócio vem e apaga, pá. E eu não quero que isso aconteça mais na minha vida. E E por que que eu tô aqui, gente? Porque já vem tempo que Deus vem me incomodando de que eu preciso primeiro estar bem comigo e estar bem comigo e com Deus. Então eu tenho buscado mais me encher dele, da palavra dele, daquilo que dá vida e daquilo que me dá esperança, né? Então, quanto mais a gente se enche de Deus e da sua palavra, mais Ele quer manifestar a glória dele através da nossa vida. E Ele quer que a gente compartilhe do que Ele tem, não só para nós, que nós já estamos, na medida que a gente se expõe à palavra, Ele vai falando conosco, Ele vai dizendo o quanto Ele nos ama e o que propósito maior Ele tem na nossa vida. E a gente vai se sentindo amada, se sentindo valorizada, né? A gente vai vendo o quanto ele nos amou a ponto de se entregar por nós. Que amor é esse que a pessoa entrega a sua própria vida por nós? Que Jesus fez isso quando ele morreu naquela cruz, derramou seu sangue para nos trazer vida eterna, para nos tirar dessa vida transitória, dessa vida que tem um fim, infelizmente, com a morte, né? Porque todos nós vamos morrer. E na verdade esse vídeo é para falar sobre isso, não falar sobre morte, mas falar que Deus contou os nossos dias. E por que eu tô aqui? Porque isso me moveu a gravar esse vídeo, né? Eu espero que você fique até o final do vídeo, que Deus possa falar com você assim como ele falou comigo. Então, é que se esse for o meu último vídeo, ou se esse for o meu último dia de vida, eu quero que seja pleno,
Eu quero que seja cheio de significado. Eu quero que faça diferença. Não para mim, mas para vocês também que estão me ouvindo, né? Para o mundo. Aonde chegar esse vídeo e alcançar alguém? Eu quero que faça diferença. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque a Bíblia diz que Deus contou os nossos dias. E você sabe quantos dias você tem de vida? Você sabe aqui nessa terra? Eu quero ler com você um texto na Bíblia que está em Jó, no capítulo 14, versículo 5. Eu vou ler em duas versões para você. Tem a do João Ferreira de Almeida, que é a tradução mais lida, né? E tem a atualizada, que é da King James. Eu vou ler primeiro a do João Ferreira de Almeida, que diz assim: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhe puseste limites e ele não poderá passar deles. Ele é os dias, os seus dias da sua vida, aqueles que foram determinados por Deus. Isso está na João Ferreira. E na King James, que é a versão atualizada, está: tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Isso quem escreveu foi Jó. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas eu também fiquei sabendo não faz muito tempo, que o livro de Jó, ele foi o primeiro livro escrito, né? E ele compõe um compêndio de livros que se tornou a Bíblia, né? A Bíblia tem 66 livros e todos eles têm, fala de uma pessoa, fala de um propósito, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o homem, é a história da humanidade e o propósito que Deus tem para a vida do homem, que é que ele seja pleno, perfeito, cheio do Espírito Santo, frutífero, que onde ele pisa a planta do pé dele, ele seja próspero, mas por causa do pecado, esse plano ficou comprometido. Mas Jesus providenciou um homem. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, mas por um homem entrou a salvação, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para restaurar o homem caído, para trazer esse homem de volta para Deus e tornar ele um homem inteiro, capaz de viver esse plano perfeito que ele estabeleceu antes da fundação do mundo para que nós vivêssemos. Uma vida de retidão, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de temor a Deus, né? A gente vê que o temor a Deus, as pessoas têm perdido o temor a Deus, né? O respeito a Deus, o respeito à sua palavra, né? O amor tem se esfriado das pessoas, né? Por causa da iniquidade. E a Bíblia fala que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. Então nós temos visto isso, o amor se esfriando. E Jesus veio restaurar isso, trazer de volta ao homem o amor que Deus tem por ele, o amor que ele pode ter pelo seu próximo. Um amor onde a gente ama de verdade, não buscando interesses, não com segunda intenções, né? Hoje a gente vê as pessoas se aproximando das pessoas, muitas vezes com a motivação errada. Não é um amor perfeito, não é um amor incondicional, né? Existe algo por trás, muitas vezes, de tanto amor. Por isso eu falo para você, o amor de Deus, quando nós estamos debaixo da cobertura de Deus, vivendo a vontade de Deus, ele derrama do seu amor nos nossos corações. É esse amor que nos faz a fazer coisas, a viver como ele viveu nessa terra, Jesus Cristo, né? Ser como um filho de Deus, né? O filho da obediência, o filho do amor de Deus. É esse o caráter que nós devemos ter como cristãos, né? O caráter de Cristo. Um caráter de quem se move na terra, pensando em como agradar a Deus. Jesus disse, tudo que eu falo, eu não falo de mim mesmo, né? Vem do meu Pai para mim, e o meu
objetivo na vida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, né? E é isso que nós devemos fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. E eu estou aqui agora, nesta manhã, para dizer para você que eu estou fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. E se Ele me recolher agora, hoje, eu vou plena, porque eu fiz o que Ele colocou no meu coração, que é vir aqui falar para você que os seus dias foram contados. E você não sabe quantos dias você vai viver. E o Salmo 139, eu vou ler para você, diz assim, eu vou achar aqui, peraí, Salmo 139, 4. Minto, Salmo 139, 16. É um dos meus salmos preferidos esse. Salmo 139, 16. Vamos lá, fala assim. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então isso significa que Deus contou os nossos dias, que eles já foram determinados por Deus. E a minha pergunta para você é: como está a sua vida com Deus, né? Como está a sua intimidade com Deus? Como que está a sua busca por Deus? Porque na verdade todo homem, ele tem necessidade de Deus. Se alguém falar que não tem necessidade de Deus, é porque ainda não descobriu essa necessidade. Está buscando preenchimento em muitas coisas. E está numa busca frenética para tentar encher um espaço que só Deus pode encher na sua vida. Você pode ter ouro, você pode ter prata, você pode ter bens preciosos, né? Você pode ter um bom casamento, filhos, você pode ter tudo. Tudo que Deus realmente deseja que você tenha, né? Abundância, seja próximo, você pode ter tudo isso, mas se você não tiver Deus na sua vida, se Deus não for a primazia, se Ele não for a sua alegria, se Ele não for o seu pai, se Ele não for o seu amigo, se Ele não for a pessoa mais importante da sua vida, né? A Bíblia fala: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se Ele não for o teu maior amor, a tua maior busca, você não vai ser pleno, você não vai ser cheio, porque nós fomos criados por Deus para sermos cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus. É isso que nos torna filhos de Deus e especiais. O Adão, ele foi criado nessa perfeição. E quando o pecado entrou, contaminou. E o homem não pôde mais ter essa plenitude, essa alegria, essa atmosfera de Deus que enche, preenche a nossa vida e nos faz sentir plenos, nos faz sentir que vale a pena essa vida, né? Essa nova vida em Cristo. Então é isso que eu quero que você se pergunte para você. Como está a sua vida com Deus? Você tem buscado a Deus ou você tem buscado se preencher com tantas outras coisas? Né? A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a minha palavra para você hoje é: busque a Deus. Ele vai se revelar a você. Ele vai falar com você como um pai. Ele vai falar com você como um amigo. Ele vai falar com você como o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que sabe das coisas. É Ele que contou os nossos dias. É Ele que sabe tudo que a gente vai passar. E Ele que sabe como Ele pode nos guiar nessa jornada, nos livrar do mal, né? Mas se nós estivermos andando com Ele, né? Jesus disse, né? Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho. Então devemos andar com Ele a nossa jornada aqui, seguindo os passos do Mestre Jesus, que esse sim agrada ao Pai, agrada a Deus.
A Bíblia fala que Jesus disse que nós nos tornamos um, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos tornamos um com Ele e nós nos tornamos um com o Pai. E a nossa vida já não é mais nossa, ela é de Deus, totalmente de Deus, e a gente pode viver uma vida plena e abundante em todas as coisas. A nossa vida, ela tem muito mais sentido se for com Deus. Se for sem Deus, não tem significado, é pura perda. A Bíblia fala que não é pelas obras que nós seremos salvos. Salvos no quê? Salvos dessa vida, gente, dessa que você está vivendo hoje e que vai se findar. Porque você pode viver 10, 20, 30, 40 anos, sei lá, até 100 anos, mas ela vai acabar. Mas essa vida que você tem para viver aqui, ela pode ser plena, rica, abundante, cheia de Deus, cheia da glória de Deus, mesmo estando aqui nesse corpo. Esse corpo terreno, esse corpo pecador, esse corpo cheio de imperfeição, mas ele quer habitar dentro de você. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele vem e habita dentro da nossa vida. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos, mas ele habita com um contrito e abatido de espírito para vivificá-lo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, vivificar a sua vida. Porque longe de Deus nós estamos mortos. Nós vivemos uma vida morta. E tudo que nós fazemos sem Deus não tem vida, não tem plenitude. Né? A Bíblia fala que até o amor, até as obras, né? Se nós fizermos sem Deus, é pura perda. Você já deve ter ouvido aquela música que fala: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, é a palavra Coríntios 13, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado em prol de alguém, ainda que eu dê toda a minha riqueza, se não tiver amor, nada tem valor. Mas esse amor não é um sentimento, porque você pode fazer o bem para alguém, você pode até morrer, né? Para salvar alguém, ter essa atitude de amor, né? Mas nós não estamos falando de uma atitude de amor, de um sentimento que te leva a fazer alguma coisa naquele momento. É Deus, porque Deus é amor. E Ele é amor o tempo todo. Não é só quando tudo vai bem que Ele é amor, Ele nos ama. É quando tudo vai ruim, quando tudo vai mal. E quando você está longe de Deus, e quando você está em pecado, e você acha que não tem jeito mais para você, Ele continua te amando. Você pode ter feito o que for que você tenha feito, seja a pior das coisas que você tenha feito. Deus te ama. O ser humano não. O ser humano, ele ama quem ama ele, porque é mais fácil. É mais fácil amar quem ama a gente do que amar os nossos inimigos, do que amar aqueles que nos perseguem, dar a face, né? Jesus fez isso porque ele era filho de Deus e porque ele viveu aqui na terra como filho de Deus. E é assim que ele quer que nós vivamos, como filho de Deus, filhos da luz e não filhos da escuridão. A luz, ela tem que estar num lugar alto e ela tem que brilhar. E é por isso que eu tô aqui, para fazer a diferença, para dizer para você que não importa a situação que você está vivendo hoje, Deus te ama. E Deus quer salvar a sua vida, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo. Se você não entregou tudo, a sua vida, quando eu falo é tudo. Sabe, é você de repente olhar para tudo que você tem e você pode ter muitas coisas, mas essas coisas não vão poder te dar salvação. A Bíblia fala aqui, ó, se eu não me engano, Lucas 12, 20. Eu vou achar aqui. Gente, vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas eu espero que você assista até o fim, porque Deus está falando. Lucas 12, 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico. Entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amanhã te pedirão a tua alma. Você sabe se a tua alma vai ser
viver para sempre? Não. Sem Deus, ela não é eterna. A sua vida, a sua alma só é eterna se você entregar a sua vida para Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Ele, sim, é a oferta que foi aceita por Deus. O Cordeiro Imaculado, para que você pudesse ser purificado, perdoados todos os seus pecados. A Bíblia fala que ele derramou o seu sangue uma vez e ele entrou na presença do Pai e foi aceito o sacrifício dele para que você fosse salvo, para que você fosse liberto. Então não adianta você ter tudo e não ter nada. Você é miserável se você não tem a Deus. Você pode ter tudo, mas se não tiver a Deus, você não tem nada. E também a palavra de Deus diz assim, em Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado viver uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, se você pensa que você vai morrer e você depois vai voltar e você vai reencarnar e você vai ter uma nova oportunidade para você evoluir, para você chegar à perfeição, esquece isso. Isso aí é mentira que te contaram. Tentaram inventar um outro jeito, sabe? Para ver se a pessoa continua na mesma vida, na mesma toada, sem Deus, se enganando a si mesmo. Então, ao homem está ordenado viver uma vez, então você só tem essa vida para viver aqui na Terra. E viver ela da melhor forma possível, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, levando o Evangelho de Cristo. O meu papel é esse, falar de Jesus para as pessoas, falar que Ele me amou, que Ele transformou a minha vida. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, tudo começou a mudar na minha vida. Eu sou uma pessoa super abençoada, muito abençoada em todas as áreas da minha vida. Eu vejo Deus, nos detalhes da minha vida eu vejo Deus. Então eu tenho que estar falando de como Ele é maravilhoso, de como Ele é um Pai maravilhoso, de como Ele tem planos perfeitos e maravilhosos para a sua vida. O Senhor levou uma filha que nós tínhamos, a Ana Lídia. Ela tinha 4 anos de idade quando o Senhor a levou. Deus contou os dias dela. Ela viveu quase 5 anos, mas ela era uma criança adoradora, que ela louvava a Deus, ela criava os louvores dela para Deus, do jeitinho dela, e ela adorava ao Senhor. E eu creio que isso agradou tanto a Deus, que Deus a levou. Bendito seja Deus. O livro de Jó, Jó também perdeu tudo que ele tinha num dia. Perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza, porque ele era um homem muito próspero. E ele nunca acusou Deus ou falou para Deus: o que é isso que o Senhor está permitindo na minha vida? Mas ele ficou doente, ficou com uma feridas pelo corpo, a ponto da mulher dele chegar para ele e falar assim: nega logo o seu Deus e morre. Porque ela estava sofrendo de ver o marido sofrer daquele jeito. A alma dela estava sofrendo, ela tinha perdido os filhos. Então ela falou aquilo na loucura dela. E ele disse: você está louca, mulher. Daria Deus o bem pra gente e não daria o mal? Tipo, tudo vem de Deus. Se Deus me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus levou a nossa filha com 5 anos de idade. Mas antes da Ana Lídia falecer, Deus usou ela para falar comigo. Uns dias antes, foi um dia que eu fui colocá-la para dormir, né? Eu coloquei ela na cama, ela e a Fernanda, que eu tenho a Fernanda, graças a Deus, minha linda filha maravilhosa, que está prestes a se casar. E nós estamos muito, muito felizes pela vida dela. E a Fernanda está com 30 anos. E a Ana Lídia, as duas foram dormir, coloquei elas na caminha, saí do quarto e a Ana sentou na cama. E eu falei, ela vai pedir alguma coisa. E eu olhei para ela e ela olhou para mim e ela simplesmente disse assim: filha de Deus, com uma autoridade, sabe? E aquela palavra veio até mim, eu recebi aquela palavra e devolvi para ela. E falei, amém, Ana Lídia, você também é filha de Deus. E ela voltou a dormir. Passaram-se alguns dias, não me lembro, talvez umas 2 semanas, e eu estava lavando a minha louça, né? E a minha pia, ela ficava atrás de um balcão de granito, e eu estava ali, e aquele balcão dividia a nossa cozinha da sala de jantar. E a Aninha vinha vindo.
E ela tinha mania de vir me agarrar por trás, e ela sempre falava mamãe gostosa pra mim. E eu percebi que ela ia fazer isso, então eu fingi que não estava vendo ela. E ela veio, e a hora que ela chegou na quina para entrar dentro, né, do ambiente onde eu tava ali, da pia, ela chegou na quina do balcão, eu me virei, olhei para ela, e ela olhou para mim e disse assim: filha de Deus, de novo. E aquela palavra me impactou tanto que eu devolvi para ela e disse: amém, Ana Lídia, você é filha de Deus. Mas não perguntei para ela por que ela estava me falando aquelas coisas. E logo depois ela teve hepatite e meningite, 2 coisas. E o Senhor a levou. E no enterro dela, eu fiquei sabendo pela professora da escola que ela costumava se levantar, ficar de pé, e ela falava assim para a professora: professora, posso cantar? E a professora falava: pode, Ana Lídia. E ela cantava louvores para Deus. E ela gostava muito de um louvor que falava assim: eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Ela tinha Deus como precioso na vida dela, como tudo na vida dela. E ela partiu. E ela foi estar com ele para sempre. Mas depois de 10 anos, mais ou menos, eu acredito, Deus falou comigo um dia enquanto eu li um livro. E ele me fez algo que realmente trouxe uma mudança maior na minha vida. Depois do que eu conheci a Jesus como meu Salvador, essa foi a maior que eu vivi com ele. Foi que eu lendo esse livro, chegou no momento do livro que o livro falava de coisas, de perdas, pessoas que perdem pessoas amadas e queridas, e às vezes de uma forma tão dramática. E no livro, a pessoa que escreve o livro falou: às vezes a gente fica sem palavras, falar o que para a pessoa? E naquele momento ele faz a menção de Deus, quando ele via Jesus naquela cruz, o Pai, Deus Pai, vendo Cristo sendo crucificado na cruz. E o interessante é que eu esqueci de falar que na noite anterior, antes de eu ler esse livro, eu chorei muito. E eu falei com Deus: Deus, eu gostaria tanto, porque eu senti tanta falta da minha filha naquela noite, eu chorei tanto, lembrando dela, de saudades. E eu disse: Deus, eu queria tanto saber com que propósito o Senhor levou a minha filha. Porque o Senhor é um Deus que é Pai, e tudo que o Senhor faz tem propósito. Então, querido, tudo tem um propósito. Sua vida é como um quebra-cabeças que está sendo montado. Talvez muitas coisas você não entenda agora, mas você vai entender. E naquela manhã, eu li aquele livro, e naquele livro dizia: imagine Deus naquela cruz, vendo seu filho morrer, e ele não podia fazer nada. Ele podia, como Deus, tirar Jesus daquela cruz, mas havia um propósito de Jesus morrer naquela cruz. Ele estava morrendo naquela cruz para restaurar em nós algo tão importante. Não só nos dar a salvação e o perdão dos nossos pecados. E naquele momento havia um propósito dele morrer, assim como a Ana não morreu sem propósito. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo. Ele me fez lembrar de orações que eu fiz. E eu fiz uma oração, tinha feito uma oração há muito tempo. E eu estava tão perdida, embora eu conhecesse a palavra de Deus e a Deus, eu me sentia tão sem propósito, significado na minha vida, como se eu não tivesse uma identidade, entende? Então, eu pedi para Deus me dar uma nova identidade. E naquele dia,
que eu estava lendo o livro, o Espírito Santo falou para mim, lembra daquela sua oração que você falou que você precisava de uma nova identidade? Pois é. Lembra do que a Ana Lídia disse para você antes de morrer? Filha de Deus? Essa é a sua verdadeira identidade. Você é filha de Deus. E é isso que Jesus veio restaurar naquela cruz, a nossa identidade de filhos de Deus, para nós vivermos nessa terra como filhos de Deus. Essa é a minha mensagem para você, meus queridos. Um beijo grande e até o próximo vídeo.